veio gravar uma videoaula para vocês, fazendo uma revisão de histologia, e nós vamos iniciar um estudo específico de tecido conjuntivo. Mas antes de falarmos propriamente do tecido conjuntivo, vamos fazer uma retomada geral de tudo que nós já estudamos sobre histologia. Então, nós estamos estudando agora histologia. Histologia é a área da ciência responsável pelo estudo dos tecidos. O que significa tecidos para a ciência? Tecidos para a ciência significa conjunto de células. Para a gente poder classificar os tecidos que formam o nosso corpo, primeiramente nós temos que reconhecer que as células que compõem o nosso corpo apresentam formatos diferenciados. Nós classificamos as células com relação ao seu formato em células arredondadas, células que têm membrana, citoplasma e núcleo, mas têm formato arredondado. Nós temos células que têm formato cúbico. Nós temos células que têm formato alongado. E nós temos no corpo humano células que têm o formato estrelado. Todas essas células apresentam os três componentes básicos de uma célula. O que a prof quer dizer com isso? Essas células têm membrana, citoplasma, núcleo, membrana, citoplasma, núcleo, membrana, citoplasma, núcleo, membrana, citoplasma, núcleo. No corpo humano, nós vamos encontrar 4 tipos diferentes de células com relação ao seu formato. Agora, quando eu junto essas células, quando eu formo um conjunto dessas células, deixo elas organizadas, justapostas, eu vou ter a formação de um tecido. Nós estudamos na aula passada o tecido chamado de tecido epitelial. O tecido epitelial é aquele tecido formado por células cúbicas. Quando eu pego uma célula cúbica e tenho outra do lado, mais outra, sobreposta, justaposta, organizada, essa estrutura aqui, ó, recebe o nome de tecido. Quando essas células estão colocadas de forma linear, ó, como se fosse uma linha imaginária, ó, tem células de forma linear, eu estou diante de um tecido epitelial de revestimento. Esse tecido epitelial de revestimento vai originar a pele do nosso corpo. Agora, quando essas células cúbicas estão colocadas de forma circular, ou seja, eu tenho uma célula, outra célula, mais uma célula, e essas células vão ficando assim, ó, organizadas de forma circular, toda célula tendo sua membrana, citoplasma e núcleo, eu tenho a formação de uma estrutura que recebe o nome de glândula. Esse aqui origina o tecido epitelial glandular. Ou seja, vai dar origem às glândulas. Agora, essas glândulas, elas podem ser classificadas em 2 categorias. A glândula que tem um espaço vazio aqui no meio, ó, é uma glândula que vai produzir líquidos, e esses líquidos aqui vão ser jogados para fora do corpo. É uma glândula exócrina. Agora, nós temos glândulas que têm células por tudo aqui, ó, não tem um espaço vazio. É como se fosse uma estrutura maciça. Essa glândula aqui, ela vai produzir líquidos, só que esses líquidos produzidos por essa estrutura aqui não são lançados para fora do corpo, são lançados dentro da corrente sanguínea. São as glândulas endócrinas. A tarefa de vocês era pesquisar sobre algumas glândulas endócrinas. A professora deu uma relação. Muitos de vocês já mandaram a atividade para a professora. Alguns ainda precisam se organizar e mandar essa atividade de pesquisa para a professora. Então,
Nós estudamos na aula passada o tecido epitelial, formado por células cúbicas. Agora nós vamos estudar o tecido formado por células arredondadas. O tecido formado por células arredondadas recebe o nome de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é formado por células arredondadas. Então, eu vou ter uma célula, próxima outra célula, próxima outra célula, só que essas células são arredondadas. Isso aqui, quando eu olho no microscópio e vejo que as células são arredondadas, eu estou diante de um tecido conjuntivo. A professora vai estudar com vocês o tecido conjuntivo especializado, ou seja, são tecidos conjuntivos que vão preencher o nosso corpo e desempenham uma certa função, além do preenchimento. Então, vamos conhecer esse tecido conjuntivo. Nós vamos estudar o tecido conjuntivo, chamado de tecido conjuntivo ósseo, que vai dar origem aos ossos do nosso corpo. Vamos estudar o tecido conjuntivo sanguíneo, que vai dar origem ao sangue que está no nosso corpo. Vamos estudar o tecido conjuntivo adiposo, que vai dar origem à gordura que está no nosso corpo. E vamos estudar o tecido conjuntivo cartilaginoso. Agora nós vamos estudar esses 4 tecidos que nós encontramos no nosso corpo e eles realizam a função de preencher e dar estrutura ao nosso corpo. Como é que eu vou diferenciar esses tecidos conjuntivos? Todos eles são formados por células arredondadas. Mas qual é a diferença entre eles? A professora vai mostrar para vocês um esquema, para vocês perceberem onde é que reside a diferença entre esses tecidos conjuntivos. Então vamos lá. Os tecidos conjuntivos, como nós vimos até agora, eles podem ser de 4 tipos. Tecido conjuntivo ósseo, sanguíneo, adiposo e cartilaginoso. Então vamos organizar um esquema para vocês conseguirem perceber onde é que está a diferença entre esses 4 tecidos conjuntivos. Como a professora disse anteriormente, todos esses tecidos são formados por células arredondadas. Então, o tecido ósseo, se eu pegar numa lâmina e observar um osso no microscópio, eu vou perceber que esse osso ele é formado por células arredondadas. Se eu observar no microscópio sangue, eu vou ver que o tecido sanguíneo, que as células que formam o sangue, também são arredondadas. Se eu pegar a gordura que está no nosso corpo e olhar essa gordura no microscópio, olhar esse tecido adiposo no microscópio, eu vou ver que as células que formam a gordura do meu corpo também são células arredondadas. Se eu tiver que analisar a cartilagem que está no nosso corpo, ou o que é a cartilagem? É esse material que forma a nossa orelha, a ponta do nariz, está entre os ossos na articulação. Se eu observar essa cartilagem no microscópio, eu também vou perceber que essas células da cartilagem são arredondadas. O tecido cartilaginoso também é formado por células arredondadas. Aí vocês vão perguntar, prof, então onde é que está a diferença? O osso tem células arredondadas, o sangue é formado por células arredondadas, a gordura é formada por células arredondadas, a cartilagem é formada por células arredondadas. Então, como é que eu sei que eu estou diante de uma célula do tecido ósseo, do tecido sanguíneo, do tecido adiposo ou do tecido cartilaginoso? Vai depender da constituição intracelular dessa célula. Vamos começar com a célula do tecido ósseo. Toda célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Estes sais de cálcio aqui,
que estão dentro dessas bolsas, dessas vilosidades, vão dar a esta célula uma certa rigidez. Por isso, quando a gente toca os ossos, a gente percebe que o osso é duro, é firme. Porque as células que formam o osso, elas têm dentro da sua estrutura celular sais e cálcio. Do sangue. Aqui na parte intracelular das células sanguíneas, nós vamos encontrar um líquido. Se for um glóbulo vermelho, ele não tem nem núcleo. Ele aqui tem um líquido e esse líquido está cheio de um corante chamado hemoglobina. É um pigmento rico em ferro que preenche o material intracelular. Tecido adiposo. Nesta parte intracelular, nós vamos encontrar lipídios, gordura, óleo. Então, aqui dentro, nós vamos encontrar gordura, bolsão de gordura. E no tecido cartilaginoso, nós vamos encontrar uma substância que dá uma certa elasticidade, chamada de colágeno. Então, nós vamos ter um material intracelular composto por colágeno. Para vocês terem uma noção do que é o colágeno, quem já brincou com cola quente, já deve ter dobrado aquele bastão de cola quente e ter percebido que ela tem um grau de flexibilidade, né? O tecido cartilaginoso, ele tem isso também. Ele tem uma certa resistência, uma certa consistência, mas ele se torna flexível. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o tecido conjuntivo. Vocês viram na aula de hoje que o tecido conjuntivo, ele pode ser de 4 tipos. Ele pode ser ósseo, sanguíneo, adiposo ou cartilaginoso. Todos esses 4 tecidos que a professora mencionou, todos eles são formados por células arredondadas. Se eu olhar esses tecidos no microscópio, eu vou perceber que as células que o compõem são arredondadas. A diferença está no material intracelular. O que nós vamos encontrar nessas células de diferente? No tecido ósseo, nós vamos encontrar cálcio, que dá uma certa rigidez à estrutura óssea. No tecido sanguíneo, se for uma hemácia, nós vamos encontrar um pigmento chamado hemoglobina rico em ferro. Isso aqui é importantíssimo depois para a condução do oxigênio e dióxido de carbono. No tecido adiposo, nós vamos encontrar substâncias oleosas, lipídios ali dentro, o que faz com que essa célula fique macia, flexível. A gente brinca, a célula fica fonfon, ela fica bem macia. E no tecido cartilaginoso, nós vamos encontrar uma quantidade significativa de colágeno. O colágeno, ele é firme, ele dá uma certa firmeza à estrutura, mas essa estrutura também consegue ser flexível. Por isso que se a gente pegar na orelha, vocês podem observar o pavilhão auditivo aqui, ele é rígido, ele está em pé, mas se eu quiser eu posso dobrar, né? Ele tem um grau de flexibilidade. Nós vamos começar a estudar cada um destes tecidos conjuntivos. Nós vamos começar a estudar primeiramente o tecido conjuntivo ósseo. Esse tecido conjuntivo ósseo aqui, ele dá origem aos nossos ossos. E os ossos organizados vão formar o esqueleto. A partir de agora, nós vamos estudar os ossos que formam o esqueleto humano. Depois de estudarmos o esqueleto, nós vamos estudar o sangue. Vamos conhecer o sangue que circula no corpo humano. No nosso corpo, vocês já devem ter ouvido dizer que tem pessoas que têm sangue do tipo A, tem pessoas que têm sangue do tipo B, pessoas que têm sangue do tipo AB, pessoas que têm sangue do tipo O. Além disso, vocês já devem ter ouvido dizer que existem pessoas que têm sangue positivo e pessoas que têm sangue negativo. Quando nós estudarmos o tecido conjuntivo sanguíneo, vamos entender um pouco melhor como é que esse processo
de tipagem sanguínea se dá nos humanos. Ao estudarmos a gordura, nós vamos ver o quanto é importante a presença de gordura no nosso corpo e o quanto pode ser prejudicial se nós tivermos excesso de gordura no nosso corpo. E o tecido cartilaginoso, ele vai ser muito importante quando nós estudarmos as articulações. O que a prof quer dizer com isso? Os encaixes entre os ossos do esqueleto. É importantíssimo preservar a cartilagem do nosso corpo, porque é ela que vai possibilitar que o esqueleto tenha flexibilidade para não bater osso com osso, causando um problema chamado artrose. Nós vamos entender um pouco melhor a questão da cartilagem. Esses 4 tecidos conjuntivos, eles têm a função de preencher o nosso corpo. Então, para a aula de hoje, nós fizemos uma revisão geral de histologia. Nós podemos ter aqui a visão geral do que nós estamos estudando desde março. Então, nós estamos estudando histologia. Histologia é a área da ciência que estuda os tecidos. Tecidos significa conjuntos de células. Células organizadas, justapostas, que vão dando formato ao nosso corpo. Quando a professora fala disso, a prof quer apresentar para vocês, alguns alunos já conhecem, o tio Bola. O tio Bola é o nosso amiguinho que ajuda a gente a entender mais ou menos como é que o nosso corpo se organiza. Então, o tio Bola, ele é um corpo e esse corpo, ele é formado por células. Então, eu tenho uma célula, mais uma célula, mais uma célula. Quando eu digo que as células ficam organizadas, justapostas, eu estou estudando a histologia do meu corpo. O grande desafio é entender como é que essas células aqui, se organizam de tal forma que o nosso corpo fica formado. O nosso corpo não é formado só por células arredondadas. No nosso corpo nós vamos encontrar células arredondadas, nós vamos encontrar células cúbicas, nós vamos encontrar células alongadas, nós vamos encontrar células estreladas. Então, ao estudarmos histologia, nós estamos estudando como é que esse corpo foi constituído. Nós aprendemos lá no primeiro bimestre que todo o corpo é formado por células. Agora nós estamos aprendendo que essas células, elas ficam organizadas no nosso corpo, formando tecidos. E esses tecidos devidamente colocados vão formar órgãos. E estes órgãos estão todos eles interligados entre si, formando um sistema. E quando esses órgãos estão bem organizados, funcionando, nós temos o corpo vivo. Por isso que agora nós estamos estudando histologia. Nós vamos agora aprofundar o nosso conhecimento a respeito dos ossos que formam o nosso corpo. Vamos estudar o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo vai dar origem ao esqueleto. Para esse corpo ficar em pé e ter movimentos, ele precisa ser envolto aqui, estruturado por uma base rígida. Essa base rígida vai dar origem ao esqueleto. Se fosse, a gente brinca, mas vocês já devem ter visto aqueles bonecões de ar nos postos de gasolina, né? Quando a gente desliga o aerador, o que acontece? Aquele boneco lá, todo molengão do posto de gasolina, ele desaba. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura de sustentação. O nosso corpo, ele fica nessa estrutura em pé, ele se movimenta, ele vai para frente e para trás. Por quê? Ele tem uma estrutura. Esta estrutura é feita por tecido conjuntivo ósseo. Por que essa estrutura dá forma ao nosso corpo? Porque a célula do tecido conjuntivo ósseo é uma célula rica em sais de cálcio. Pessoal, a nossa aula sobre tecido conjuntivo ela encerra agora.
a professora vai encaminhar para vocês as anotações sobre isso tudo que a professora conversou hoje com vocês. Mantenham o caderno de ciências com essas anotações bem organizadas, porque assim que retornarmos, a professora vai fazer uma recapitulação geral desses assuntos. Então eu preciso que vocês tenham todas essas anotações devidamente organizadas no caderno. Isso vai facilitar o nosso processo, ok, pessoal? A professora vai mandar no decorrer da semana também uma atividade de revisão conceitual sobre isso tudo que a professora colocou no quadro hoje aqui, ok? Eu espero que vocês estejam bem. Em breve a gente retorna e vamos dando continuidade às nossas aulas à distância.